Estamos aqui para conversar sobre o filme. Hoje, assistindo de novo, eu lembrei de Teorema. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se tem alguma coisa. No roteiro. Opa! Boa noite, gente. Obrigado pela presença. Então, quando eu escrevi o roteiro, não. Mas aí, logo depois, o Marquinhos Pedroso, que era o diretor de arte, falou: nossa, parece Teorema. E aí eu revi. Então, realmente parece, tem uma estrutura de roteiro muito parecida, quase igual. O meu filme também é um teorema, né? Só que, enfim, é bem diferente, mas ele foi importante ter visto mais pela direção, pela coragem de segurar os planos longos e o foco no ator e o foco na história e acreditar mesmo naquilo, assim. Então ele teve uma influência na direção, mas no roteiro não, embora. Nossa, gente. Tá muito o microfone, acho que está muito alto. Falar assim não dá para ouvir? Dá. É que está gravando. Alô, alô. É. Alô, bem melhor. Não? Então é isso. Mas no roteiro teve uma influência do Casa Tomada, que é o conto do Cortázar, que eu li bem, eu reli porque o Wilson Barros, que foi meu professor de direção aqui, fez a tese dele em cima do Casa Tomada. Então eu conhecia bem, mas aí a Bárbara, fotógrafa, me trouxe bem no momento do desespero final do roteiro, e aquilo me inspirou de maneira inconsciente. Depois que eu vi que tinha influenciado, mas os dois têm a ver, né? Só que o Casa Tomada não é matemático. E o Teorema é. E o meu filme está mais para matemático também. Todo mundo viu o Teorema? Não. Teorema? Teorema é um filme do Pasolini, dos anos 70, imagino. Você sabe que na Itália eles falavam que o meu filme era uma comédia, a melhor comédia italiana dos últimos tempos é brasiliana. Porque ele tem muita influência de cinema italiano na minha mente, sei lá. O Teorema é um filme do Pasolini, de uma família burguesa rica, né, de alta classe, quase mora num palacetezinho. Uma filha, um filho, um pai, uma mãe e uma empregada. E aí chega não sei se ele é parente, o que ele é, um cara de fora, operário. Só que um gato, como é o nome do autor? Um gato absurdo. E aí começa, primeiro a empregada, olha, ele surta e ele trepa com a empregada. A empregada fica mal. Aí ele trepa com a mãe. Depois trepa com a irmã. Depois trepa com o irmão. Depois trepa com o pai. O filme é foda. Vocês verem que é muito parecido com o meu, né? Mas, enfim, aí o filme é essa entrada dele, essa invasão, e depois ele vai saindo de um por um. Então, né, meio filme ele vai, meio filme ele volta. E aí ele vai dando os foras, em um por um, e vai embora. E, enfim. E a última, todo mundo, enfim, surta, né? Porque tá todo mundo apaixonado por ele. Então, tem cada fora que ele dá é um drama. E o último é o pai, né? Que é a cena talvez mais famosa do filme, que o pai realmente surta mesmo. Né? É um filme incrível, vale a pena ver. Alguém quer fazer perguntas? Continuo eu.
Preciso fazer uma observação. Eu trabalhei 20 anos com o irmão da Esther, que é o Cal, e você é muito parecida, é muito louco. É muito, eu estou aqui conversando com dois ao mesmo tempo. Ana, você estava falando da direção, né? Que o filme que o Teorema bateu mais na direção do que o roteiro estava pronto, né? Pois é tão diferente do Durval, é tão diferente, né? Assim, eu acho que você começa com aquele plano sequência maravilhoso que todo mundo conhece, né? Aquele filme 2 em 1, lado A, lado B, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, nas suas descobertas, como é que você chegou a esse filme que tem esse tempo, aquele plano maravilhoso da cozinha, a gente naquela espera, as coisas acontecendo. Como é que, sabe, por que o filme precisava ser assim? Alguma coisa dessas. Bom, esse filme, o projeto dele veio antes do Durval. Foi o primeiro filme, depois que houve a retomada, eu quis falar desse assunto, que era tanto valorização do papel da mãe e desvalorização da mulher na sociedade, e da mãe, né, e da questão da educação, quanto a questão social, do abismo social perpetuado pela falta de educação. Assim, basicamente, era um filme sobre educação, só que, na época, eu senti que eu não estava pronta. A minha escrita ainda tinha uma coisa rococó, que vê-se no Durval, né? Porque, de uma certa maneira, estruturalmente, eles têm algo em comum, porque também o Durval é uma invasão. Também vai, e depois volta. Só que de uma outra forma, porque para sair dói. E aqui, para sair, não dói. Pelo contrário, é glorioso, né? Mas, de uma certa forma, na estrutura, acho que eles têm a ver. Agora, o Durval é muito mais complexo, é mais imaturo, do meu ponto de vista. Ele é mais rococó, eu diria, mais barroco. E esse, eu acho que daí foi indo. Do Durval para o É Proibido Fumar, houve já uma simplificação, que eu, pessoalmente, prefiro o Durval do que o É Proibido Fumar. Acho que ele tem mais vigor. Depois, eu fiz uma série de trabalhos que, de certa maneira, me deram mais prática. E a passagem para o digital foi muito importante para mim. Eu mudei completamente meu modo de dirigir, porque eu já queria fazer assim, já no Durval, mas com 35 era impossível. O Durval, a gente tinha 2:1. Ou seja, cada cena de 2 minutos, eu tinha 4 minutos de negativo. Então, claro que era tudo mais ensaiado, mais marcado. Eu ensaiei muito, cenas 1000 vezes. E agora, com o digital, eu não ensaio. Eu jogo o negócio no fogo quente, vai pulando, e vai filmando, e vai pulando, e vai pulando. E, inclusive, eu fui desenvolvendo um sistema também que alguns enlouquecem, que eu não dou corta. Faço take 1 e falo, segura, não corta, volta de novo. E eu acabo fazendo, enfim, sem cortar a câmera, às vezes 20 minutos ou 30 minutos. Então, isso faz um set muito atento, porque se você não corta, ninguém relaxa, entendeu? E aí você vai levando o ator quase que numa espécie de estupro, assim, no sentido de concentração. Então, eu acho que eu mudei totalmente minha forma de chegar no ator. E essa história, por ser muito antiga, tem 19 anos esse processo desse roteiro, eu acho que ele foi achando uma forma... Eu passei por muitos caminhos com essa empregada, entendeu? Para lá, para cá, participei de muito de laboratório, deu tempo de eu me influenciar pelas coisas, deu tempo do país mudar, deu tempo dos meus filhos crescerem. A primeira versão, o Fabinho era pequeno, entendeu? Então, foi tudo evoluindo. Então, eu sinto que esse filme ele tem uma maturidade, assim, no meu modo de chegar, tanto no roteiro quanto no ator, na direção e na fotografia. E, além disso, eu acho que eu busco o seco. O seco é o meu ideal. E nesse filme eu tive uma série de pessoas que foram muito importantes para chegar nesse resultado que eu gosto, que é a fotógrafa Bárbara Alvarez, que é uma uruguaia, que praticamente não usa luz artificial, então tudo dela é seco, não é enfeitado, não tem brilho, não tem luz, não enfeita a realidade. O diretor de arte, idem, a gente entrou nessa casa, ela era suja, manchada, a gente deixou suja, manchada, não enfeitou. E depois a Karen Harley na montagem, que é uma montadora que eu acho incrível e que também soube respeitar os tempos lentos que o filme tem, apesar de ser uma montagem dinâmica em termos de estrutura narrativa. Ele vai. Mas porque quando a gente montou, tinha 3 horas. E a gente teve que cortar muita coisa, mas sem
E o desafio era cortar sem tirar esse tempo morto, vamos dizer, que as cenas têm. Então, eu acho que, assim, na minha visão, e aí não sei se é igual à sua, assim, as intenções eram similares, mas eu fui conseguindo chegar. Tanto, enfim, o digital me ajudou para chegar no ator de uma forma mais direta, e também as equipes. Eu acho que eu não tinha a Bárbara Varese comigo, foi a primeira vez, entendeu? Assim, é uma fotógrafa que me deixa muito segura, porque ela tem um olho que eu admiro. Assim, então, cada quadro que ela faz, para mim, tá bom, entendeu? Eu trabalho pouco. Outros eu ficava ali fazendo junto, assim. A ideia no Quero Zero a Volta era chegar num naturalismo que parecesse real, assim, que tudo fosse muito a roupa, a luz. Então é isso. Eu acho que é num sentido de uma simplificação que chegou aí para mim num resultado que eu me sinto bem realizada. Não sei se agora eu vou mudar, sei lá. Provavelmente. Respondi? Nesse sentido, a interpretação da Regina Casé também ajuda, né? Fala dos diálogos também, como é que você chegou nisso? Porque você era nordestina, o jeito que ela fala, as intenções dela. Então, eu sou uma estruturalista no roteiro. Eu tenho mania de estrutura e eu gosto de que a coisa tenha um ritmo quase de relógio. Não só, quer dizer, quando se fala em teorema, eu sou muito controladora do tempo, assim. Isso desde o roteiro, que eu calculo 1 minuto por página. Então, eu mais ou menos sei aos quantos minutos as coisas vão acontecer. Então, eu boto tudo isso em post-its. Eu tiro, inclusive, do papel escrito e eu fico só com as funções da cena. É a cena 1, ela é para dizer o quê? É o passado, é a piscina, é já o mundo dividido, é o menino sem a mãe, e ela com uma filha longe. Quer dizer, quase que é o resumo do filme. Se fosse um curta, o filme era a cena 1. Eu sei o que é isso. Quando chega na hora de filmar, eu jogo o diálogo fora. Eu falo, ator, como é que você falaria? O que você viria? Eu tenho muito clara a função da cena e o diálogo eu não me importo. Pelo contrário, eu incito eles que recriem. A Regina é neta de pernambucano e ela chegou e a gente chamou, eu ofereci, ela quis, uma professora de prosódia pernambucana, que foi muito engraçado, porque quando ela entrou para as primeiras reuniões com a Regina, ela chegou com o sotaque assim, de Ribeirão Preto, e a Regina, eu não acredito que essa mulher que vai me ensinar pernambuquês. E aí, mas a menina era uma super estudiosa e elas pegaram o roteiro e foram estudando não só sotaque, como construção frasal, justamente. Não fui eu que fiz isso. Eu chamei uma especialista e a Regina foi estudando. E a primeira semana foi toda calculada, e a gente tinha continuista pernambucano, diretor de arte pernambucano, maquiador pernambucano, era o exército controlador do sotaque. Mas depois de uma semana, o que aconteceu? E eu incitando ela a criar, a improvisar. Os diálogos são praticamente todos improvisados. Quanto melhor o ator, mais improvisado. Quanto menos, por exemplo, o Fabinho fala o que estava escrito. Já a Jéssica quase, assim, não é só melhor, o tipo de ator. A Regina praticamente não fala pouco o que eu escrevi, assim eu pedi a ela. E ela tem esse poder de improviso que eu nunca vi nada igual. E não só de improviso, como de concentração no personagem. E aí eu fui dando essa pala e eu ia... Por exemplo, a cena da bandeja estava no roteiro. Claro, todas as cenas estão no roteiro. E era você, a patroa sai e você futuca a bandeja. E admira seu próprio presente. Isso era o roteiro. Aí a mulher faz aquilo. E não estava escrito. Nem ela sabia que ela ia fazer. Bom, depois de uma semana dessa intensa, enfim, imersão, simplesmente o avô dela baixou. Ninguém mais precisava falar nada. Ela falava o pernambuquês melhor que de todo mundo, inclusive frases que eles próprios não ouviam há muito tempo, enfim, baixou ali e aí ela foi cada vez mais numa interpretação espírita, entendeu? Porque ela mesma não sabia mais o que fazia e vinha com gestos do avô e toda essa coleção de gestos que ela tem, né? De corpo e de boca e de olhar e que, claro, vem da observação dela, dessas mulheres que ela realmente ama e fotografa. Enfim, e aí o filme veio vindo, como que abrindo, e isso veio entrando. Então, a Val não é uma personagem, ela é muitas, né?
A Regina diz, ela é no mínimo 100 mil mulheres, mas não é, ela é o Nordeste inteiro, né? Essa geração. Todo mundo conhece a Val, né, brasileiro. Então, foi um processo assim de chegando, mas a Regina é a atriz mais absurdamente gênio que eu já vi na minha vida. Enfim, o filme não seria o filme se não fosse esse brilho dela, assim. Ela realmente faz poesia, faz música, faz balé. Eu acho que tem muito de Chaplin aí, de Mazzaropi, de cinema popular. Enfim, Regina é uma coautora desse filme, sem dúvida. Como todos. Lourenço também traz as coisas dele e as frases são dele. E o Lourenço que a Regina já é espírito. O Lourenço não, vai para casa, pensa, vem com uma proposta, entendeu? Mas praticamente o diálogo é criado junto com os atores. E é assim que eu gosto. E é um tipo de ator que sabe fazer isso. Não é todo, não. Tem tipo de ator que não sabe. E tudo bem, e é ótimo ator. Mas eu gosto de pegar os atores autores, né? Ator que vem já com o roteiro dele, sabe? No meu filme novo, eu fiz uma cena que eu chamei o Marcelo Caetano, que é um diretor mineiro que também se faz ator de vez em quando. E eu vim para ele fazer um professor de teatro. E ele trouxe uma ideia da aula que ele daria, né? Que todos os alunos ficassem um na frente do outro, alunos de 15 anos, no Oswald. E daí se olhassem, a uma certa altura davam a mão e depois se abraçavam, se olhando. E aí ele explicou a cena, todo mundo fez, e a gente começou aqueles closes daqueles meninos de 15 anos, um mais lindo que o outro, uns olhares mais lindos um que o outro. E, no fim, o Marcelo não está na cena, entendeu? A gente corta, não, Marcelo, você me desculpa, mas a gente quer a cara deles, a gente não quer você. E ele falou, não, entendo, você tem toda a razão, mas assim, ele fez a cena, mas ele não está mais lá, né? Alguém quer? Alô? Então, Ana, eu li em algum lugar que a Regina ela teve uma certa resistência com a cena da piscina. Eu nunca entendi muito bem por quê. Eu sei que ela não entendia muito bem. Eu não queria que você explicasse isso um pouco para a gente. Então, é verdade. A cena da piscina que a Regina entra no final estava no roteiro. E, claro, a piscina é um símbolo que vai evoluindo ao longo do filme. E, obviamente, aquela cena tinha uma importância incrível na estrutura do roteiro. E no dia, eu hoje entendo isso como um pânico que ela deve ter tido, porque ela, de alguma forma, sabia que era uma cena que poderia ser uma cena clássica, se desse certo. E ela entrou em pânico e queria me convencer que a cena não era necessária. E isso foi da manhã à noite. E só que primeiro ela argumentava, gente, ela e o Léo, o empresário dela, em volta da piscina, e ela dizia, se tivesse sol e a piscina cheia, tudo bem, mas uma piscina vazia, olha, tudo azul, ninguém vai querer entrar. A gente falou, não, Regina, se tivesse sol, não era, é assim que é. Você não... Aí ela viu que não convencia, e aí ela começou a falar mal de mim, explicitamente, tipo ali, assim, entendeu? Então eu aqui, ela falava, você não acha? Fala com a Ana, você não acha idiota? Você não acha que ela está sendo burra? E eu ficava sentada, só olhava assim, que dó, mas vai fazer, vai fazer. E aí, quando chegou na hora, na verdade, eu acho que ela estava mesmo em pânico. E era o último dia que ela ia filmar, depois dali acabava. E aí eu cheguei perto e falei, não, Regina, não encana, é uma brincadeira, faz uma traquinagem. Não tem nada, não é grandioso, é pequeno. Aí eu acho que eu consegui dar um caminho para ela, e aí rodou a câmera. Quando rodou, ela saiu e se despediu da equipe inteira, com 2 beijinhos, porque ela achou... Enfim, então a gente tem, 10 minutos, câmera, piscina vazia, e ela deu tchau, tchau. Enfim, uma equipe é 30 pessoas, não é 3. E foi esperando bem. E no roteiro ela falava em cima e depois entrava. E aí ela veio e entrou sem falar, e eu só olhando, porque eu sei que o que ela faz é bom. E aí, quando ela puxa aquele telefone, eu estava com o Thales do lado, oh, meu Deus, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? E aí ela fez aquilo. E aí acabou, foi aquele aplauso, e ela foi embora.
Não, estava no roteiro, mas ela... Claro que estava, mas só que no roteiro ela falava com a filha em cima e entrava. Quase como uma consequência da filha ter entrado no vestibular. Que não deixa de ser. Só que ela juntou as duas coisas e ficou, obviamente, muito melhor. A Regina realmente é incrível, quando o personagem tem a ver com ela. Quem aqui é diretor? Quem quer ser diretor aqui? E roteirista? Mas todo mundo aqui é da época, não? Quem não é da época? Que legal. Mas são da USP? Ok. Bom, gente, querem fazer pergunta? Ou... Eu tenho uma pergunta aqui. Principalmente agora, escutando um pouco de como foi o processo do filme, eu fiquei pensando, né, tipo, takes longos, um tanto de improvisação, né, um bom tanto de improvisação, pelo que parece, e o primeiro corte de 3 horas. Eu fiquei pensando o que seriam essas pontas que talvez tenham ficado de fora, o que foi essa forma final que o filme foi tendo para chegar nesse caminho, porque ele termina numa nota muito alta, assim. Acho que isso foi muito importante para como ele ressoou com o público, assim. Então, fico pensando. Sim, isso foi uma das grandes coisas pela qual eu forcei a cortar muito, porque com ele mais longo a nota não chegava lá. Então, a gente cortou muita cena dentro de si mesma, deixou curta, coisas geniais, entendeu? Que a Regina, por exemplo, a cena que ela se despede da Edna no final, aquela cena tem 20 minutos. Eu falei, Regina, você entra, arruma tudo, bota tudo e sai. Então, realmente, ela faz a ação completa e ela se relaciona com cada objeto que ela vê. Então, assim, aquilo podia ter 4 minutos, 3 minutos, entendeu? A gente foi pegando o filé de cada coisa, tirou muita coisa fora, não muita. Todo o que tirou está no DVD de extras, não é muito, umas 8, 7. Tinha o vestibular, por exemplo, aqui na USP a gente tirou. Algumas coisas assim a gente tirou. Mas, basicamente, era isso, só que mais largo. Assim, e era lindo, eu amava, assim, mas só que não chegava no final nesse êxtase. Agora, o final foi a parte mais difícil na montagem. Porque, primeiro que também na filmagem deu problema, que a gente foi filmar no Embu, numa periferia, e não tinha ar-condicionado, não tinha nada, a condição não era boa, e era um verão, fevereiro, então parecia que você estava assim, na sauna. E isso foi deixando todo mundo muito louco, a Regina também. Eu e a Bárbara brigamos no set, assim, e acabou que o tom da cena saiu errado. Também fizeram uma cagada, a gente filmou de noite, com luz dia. E a coisa de produção, assim, aí a cena ficou muito para cima demais. E aí eu fui dormir desesperada, e no dia seguinte falei, não, a gente dá um jeito, vamos refilmar. E aí refilmou na luz dia a dia, que, claro, ficou muito melhor, e acertei o tom e conseguimos chegar. Aí, só que a Bárbara falou, você nunca misture take 1 com take 2, o dia 1 com o dia 2, né? O take com o retake, porque eles são diferentes. E eu respeitei. Só que não estava ficando bom, não estava ficando bom. Onde eu falei, abre essa merda aí que eu vou olhar um outro take. E o take 1, que era exagerado no início, porque aquela cena é filmada inteira, da chegada ao final. O take 1 que vinha exagerado no início e realmente não dava, no final ele era mais emocionante. Aí, finalmente, a gente misturou os dois. Ninguém repara, só a Bárbara, mas... E aí... E aí a gente conseguiu chegar numa emoção. E também a busca da música para aquele lugar foi um verdadeiro desespero, assim. E, enfim, eu ouvi a banda Ed inteira, e a gente testou umas outras que não funcionavam. E, finalmente, essa, quando eu achei, eu falei, não, essa vai funcionar. E, realmente, ela funcionou, mas aquilo deu um trabalho. Aquela cena é a cena da demissão também, que era muito maior.
E depois da piscina, a primeira vez que a gente mostrou o filme em Locarno, ainda com 3 horas, numa sessão de work in progress lá, muita gente veio dizer, Cari, inclusive, e outros, que o filme tinha que acabar na piscina. Depois que ela saísse, sobe créditos. E eu falava, bom, no seu filme você faz assim, porque o meu filme eu quero terminar direitinho, porque esse filme é um filme popular, não é um filme de arte, e eu quero dar todos os pingos nos i que eu tiver que dar. E aí, só que, de fato, o auge da emoção do filme acontece na piscina. Então, eu tinha que ir muito rápido também para o final. Eu tinha quase que colar a emoção da piscina com a emoção da cena final. Então, ali a gente tirou cena também, aí ali a gente fez bem rápido. Então, a demissão, acabou com a solução, foi entrar no meio, que acabou dando certo. Mas tinha muito mais coisa antes, e, enfim, quando fica pronto, parece que foi fácil. Mas ali, e daí, finalmente, tem, acho que, 8 minutos entre a piscina e o fim do filme, 10 minutos, e aí funcionou. E aí e eu queria, a uma certa altura, tirar o negócio do mãe, eu não estava gostando daquele sorrisinho da Regina, e não sei o quê. E a Karen, não, vamos tentar. E tentou. Eu falei, olha, se eu chorar, tudo bem. Se eu não chorar, não adianta, eu volto para a minha versão, que era mais seca. E aí eu chorei. Eu falei, tá bom. Ficou bom. Uhum. Oi, Ivanete. Essa versão estendida não dá para ver em lugar nenhum, de jeito nenhum, assim? 3 horas? É. Olha, eu tenho a versão, mas... não sei, teria que, sei lá, pode combinar de trazer aqui na ECA. Uma sessão no Sinusp, quem sabe, Pode talvez. Pode ser. Porque, assim, é uma coisa que eu tenho que estar na minha mão, entrego para o cara, fico do lado e pego. Porque isso, né? Mas, sim, eu traria na ECA. Yay! Uma outra coisa interessante que tem, que seria um material para mostrar, Esther, é um negócio que eu faço antes da filmagem que chama demofilme. Não sei se alguém já ouviu falar disso que eu faço. Você já ouviu? Eu pego, como eu tenho essa mania estruturalista, eu pego alguns meses antes da filmagem. No caso desse filme foi em novembro. E eu vou para o... No caso, também foi na própria casa que foi filmada. E em 2 dias eu filmo o filme inteiro, que demora 1 mês para fazer de verdade. Então, eu vou como uma louca, eu mesma com a câmera, sem equipe nenhuma, e só os atores. E, vai, cena 1, cena 2, cena 3. Tipo, a gente filma 80 cenas em um dia. E depois, num segundo dia, eu filmo as cenas de fora. A gente, enfim, acha um barzinho na periferia, enfim, coisas que mais ou menos possam substituir a locação. E filmo também, nesse caso desse, a Regina Casé não estava, então foi a Dani Nefussi, uma outra atriz, que fez a Val, e o resto era a Karine, Lourenço, e o Fabinho, que era escolhido, era um menino que não deu certo, e caiu. Então, assim, esse demofilme serve para algumas coisas. No caso do É Proibido Fumar, eu fiz também, e foi o teste do Paulo. E como ele fez tudo e muito bem, foi como ele foi aceito, porque ninguém queria o Paulo, enfim. Aí, então, aí depois eu monto tudo isso num tempo, enfim, digno, que não é o do filme, mas não é também... seria assim, um ensaio, storyboard montado. Mas, nessa experiência, aí eu consigo mais ou menos ter um desenho mínimo de cada cena na minha cabeça e também do lugar onde, nesse caso, porque eu fiz na própria locação, de onde ia a câmera. Então, esse plano, por exemplo, da cozinha para a sala, que é um plano político do filme, é um plano fundamental do filme, eu achei nesse dia. Porque existe uma loucura, uma equipe é muito pesado, é 60, 80, 100 pessoas, e você está ali criando, e está todo mundo com a mão no relógio, e você criando. Então, claro que isso não é fácil, é um peso horrível, mas nessa outra situação não tem. Quer dizer, tem de fazer, mas pode fazer mal feito, não tem problema. Então, nessa que você pode fazer mal feito, não tem problema, eu praticamente decupei metade do filme. Uns 50% das cenas foram como foram. E isso depois eu passei, claro, eu monto, boto música, mais ou menos,
e passo para a equipe inteira. Então, todo mundo, quando vai filmar, já meio viu o filme. Mas já, por exemplo, a Regina Casé, eu levei isso para ela ver. Claro, a gente estava conversando há anos. Ela queria fazer o filme, só que ela tinha adotado um bebê em outubro. E ia filmar em fevereiro. Claro que ela não estava afim de fazer o filme, embora ela soubesse que ela tinha que fazer por ela mesma, não por mim, mas porque esse personagem da empregada era algo que ela precisava, ela queria fazer. Mas ela estava com muito saco cheio. E quando ela viu o demofilme, ela fechou o computador e falou: vamos filmar. Ela teve certeza do filme que ela estava fazendo, do tipo de decupagem, do tipo de approach. Então, e a equipe inteira tinha essa certeza. Então, isso adianta muito serviço, sabe? Come muita reunião, porque a pessoa já tem. E, no caso da arte, eles fizeram um screenshot de quase todos os quadros, ou de todos os quadros. Então, eles sabiam muito bem o que eu ia fazer, e foi muito parecido, ou quase igual, do que realmente estava planejado. 4 meses antes. 3, 4 meses antes. Não, é um objeto de estudo fascinante. Isso seria algo interessante de trazer na ECA. Porque, tipo, se você está com um negócio, você vai, em 2 dias você faz, fica fuleiro. Mas você vê o que você pode fazer. É interessante que, com tudo isso, dá uma versão de 3 horas, porque justamente daí flui com os atores. Aí, mas é muito interessante como método mesmo de construção. É porque você, quando vai fazer, você já está fazendo pela segunda vez. De alguma maneira, você já teve aquela experiência. Então, você já corrige erro. Você já entra mais seguro. Não é um negócio misterioso. Você já foi naquele lugar, já botou a câmera. Mas ali você botou no lugar errado. Mas então você já sabe que ali não é. Então, você já ganhou algum terreno. Sabe daquele tempo que os caras vão ficar na sua cabeça. Isso significa que os atores estão entrando no filme bastante antes de filmar, e as locações, enfim, tem uma... Falei 4 mais 3. Uhum. Em novembro a gente filmou em fevereiro. Começo de... mas normalmente tem, né? 3 meses antes da filmagem, você já tem os atores. Não, mas os atores, sim, você já tem os atores, mas nesse caso eles estão preparados quase que para filmar. Não é verdade, porque a atuação é qualquer nota também. Eu não dirijo. Entendeu? Então, eles vão fazer no mínimo, é quase uma marcação. Acontece de acontecer também, claro, ideias e coisas boas que vêm do demo filme que não estavam no roteiro. E eu nem atualizo depois no roteiro. Isso fica, eu saio já do roteiro. A partir dali eu vou só com o demo filme, entendeu? E as fotos. Não, e para mim é um encantamento, porque eu já tenho filme antes de ir para o filme, entendeu? Boa noite. Aqui. Eu gostaria de saber a tua expectativa quanto ao filme, quando tu fizeste. Tu esperava que ele fizesse todo esse barulho, que tivesse toda essa repercussão que teve no mundo, né? E eu quero saber o que tu estava pensando, assim, como ele ia chegar nas pessoas quando tu fizeste ele. Se tu esperava isso mesmo. Olha, na dimensão que foi, não. Principalmente nacional. Internacional, nunca pensei. E nacional, eu esperava, sim, sucesso, porque quando eu cheguei nessa versão do roteiro, sabendo que eu tinha a Regina Casé, eu sabia que o negócio ia ficar legal, entendeu? Não vou dizer que não. E quando ficou pronto, eu sabia que eu tinha uma joiazinha na mão, entendeu? Então, eu tinha muita segurança. Quando a gente foi para Sundance e tal, eu estava muito emocionada. E foi uma coisa linda, porque eles realmente amaram e aplaudiram de pé, muito sem tempo. E depois, em Berlim, foi uma loucura. Então, eu tinha segurança, não foi uma surpresa. Agora, a dimensão que tomou, vendeu para 30 países? Não, eu não esperava isso. E no Brasil, o tamanho da repercussão, eu esperava que fosse... O meu objetivo era chegar no público e não no público de elite. E isso era muito difícil no esquema do mercado, porque ninguém acreditava que era um filme popular, fora eu. Entendeu?
todo mundo achava que era um filme de arte. E eu dizia, não, não é só isso. Então, eu promovi, eu fiz o que eu pude com as garras para chegar, promover sessão de empregada aqui, líderes de sindicatos de empregada ali, e comunidades e tal, o que eu pude, porque eu sabia que o sucesso, eu queria chegar na Jéssica, não queria chegar no Fabinho, que já cheguei, porque ele lê Ilustrada e vai lá no Belas Artes e dá 50 mil espectadores. Eu queria mais. Só que não tinha, o filme não tinha uma estrutura de dinheiro para isso e nem tinha uma crença do mercado para isso. Então, quando o filme entrou, ele nem foi muito bem. A primeira semana ele foi médio. Eu cheguei a ouvir gente dizer, Ana, que pena, não rolou. E aí eu ligar para a Bárbara Sturm, da distribuidora, e falar, tem gente achando que não rolou, mas eu vou te dizer, vai rolar. Porque eu vou em todo lugar, vamos debater, vamos falar, porque esse filme vai chegar. E na terceira semana, chegou o DVD pirata, chegou na internet. Foi lançado... O filme foi lançado na Itália e chegou na internet. Exato. Mas também não é só chegar na internet. As pessoas aí veio o Oscar, a escolha para o Oscar. E aí a Rede Globo apoiou, toda a imprensa deu, e aí o filme deu um salto. Na primeira semana ele fez 50 mil, na terceira ele fez 120 mil. E aí ele tomou uma outra proporção. E as periferias, especialmente no Rio, Zona Norte, eles começaram, que absurdo, porque o filme não ia para lá. Nenhuma cadeia distribuidora queria levar esse filme de arte. E aí a galera começou, estão fazendo um filme de separatismo social e não está na Zona Norte do Rio. A gente, não por nossa causa, ligue para o seu cinema, a gente quer que chegue. E aí começou a chegar. E depois, através da pirataria, de fato, chegou em Confins, lugares que não tinham nem cinema. E eu comecei a receber fotos que foram as fotos mais que eu quero levar para o caixão, de pessoas que pegavam terrenos baldios, botavam as cadeirinhas brancas e projetavam um filme na parede branca, sem teto. E ainda me pediam isso vários, Esther, no Brasil inteiro, Minas, Pernambuco, Amazônia. E no fim, ainda a glória suprema de alguém levou para o Xingu. Mostraram o filme desde uma oca, com telão e tudo mais. Então, quer dizer, isso tudo não rendeu dinheiro, mas rendeu o que o filme aconteceu da maneira correta que tinha que acontecer, que era chegar na população toda. Então, é isso. Acho esse depoimento muito revelador de várias coisas. A primeira é essa distinção. O que é um filme popular e o que é um filme de arte? Como é que você define, né? Eu acho... talvez não haja como definir, talvez. Eu acho que dá alguns parâmetros, dá. Eu acho, por exemplo, um filme com uma narrativa não linear, pelo menos historicamente, ele não é um filme blockbuster. É difícil. Quer dizer, mesmo filmes, sei lá, Inception, ou filmes que não são tão lineares, eles acabam sendo lineares. Então, eu acho que a história bem contada já é um fator de popularidade. Esse narrativo, o herói parvo, bom, que cometeu um grande erro, é o herói clássico, é o herói popular. Agora, a câmera, que não corta muito, não é popular, não é novela, não é o que se faz, o que se chama... Na verdade, no Brasil, na América inteira, pelo menos, ou talvez no mundo, existe essa bipolaridade absurda da comédia popular, que, em geral, é descartável. Você não lembra, 6 meses atrás, qual que fez 10 milhões de espectadores, né? E, do outro lado, um filme de arte que faz muito pouco espectador. Isso é um problema meio... ou uma questão meio geral. Assim, eu vi vários sul-americanos falando de seus países, no México, no Chile. A Argentina, eu acho que acha um equilíbrio melhor nesse sentido. Então, eu achava que era um filme popular, por isso, embora a decupagem não fosse, mas a decupagem é o de menos, como diria Aristóteles, né? Ele foi na encenação de teatro, fala, o cenário é o de menos, o cenário troca. No caso, a história é o que é popular. Eu acho que o jeito que você conta a história também conta. Quer dizer, o fato de você ter aquele plano, aquele que você mencionou, da cozinha, quer dizer, você vê a sala de estar pelaquela perspectiva, isso define
uma perspectiva para o filme que... Não, sem dúvida, eu diria que aquele plano é o filme. Então, eu estou brincando em relação a isso, mas não é por aquele plano que o filme se tornou popular. Claro que aquele plano conta a história, te põe na cozinha, te põe do lado da Val, te faz ver o olho da... Sim, você vê a visão da cozinha. Pode não saber o que é. Sim. Se você falar decupagem, ele não vai saber. Ou a duração do plano, ele não vai saber. Que a porta fecha. Mas que ele depois se a viu no porta lugar da abre, cozinha. E a câmera ficou parada, e você ficou um tempo olhando a parede, e a porta fechada, e depois abre. Ele pode não saber nada. Não, claro que sim, mas claro que aquilo conta, e conta muito. E a decupagem do filme conta muito. Só estou dizendo que a sua pergunta era da distinção, né, do popular. Então, assim, o que se chama comédia popular, no Brasil, é uma decupagem parecida com a da novela. E isso causou... Entendeu? Se eu tivesse feito uma decupagem de novela, talvez tivesse entendido como popular. Entendeu? E talvez não tivesse sido popular, porque uma decupagem de novela você não chega nesse resultado que o ator chega aqui. E uma outra coisa que foi muito interessante também foi que, logo no começo, alguns parceiros vamos dizer, do mercado, quando eu comecei a fazer as primeiras entrevistas no Brasil, e eu fiz uma com o Wagner Moura no Metrópolis, por acaso, ele é contra escravo infantil da Unicef, daí a gente começou a falar de escravidão, e algumas pessoas me ligavam assim, olha, você não pode ficar falando de política. Não, porque isso vai ser contra o filme, porque vamos falar das coisas boas. E eu falando, não, mas olha o filme que tá, eu vou falar do filme, eu não vou falar de coisas boas, deixa o... E houve um certo susto de eu começar a falar de educação, de começar a falar de abismo social, de história do Brasil. E só que foi isso que foi o ouro do filme. Mas é louco, mas existem algumas crenças muito falsas do mercado, né? Muito besouro de ouro. Não, é o principal problema, é subestimar o público. E acho que o que o filme faz é justamente reconhecer um público que está aí, né? E acho que essa exatamente. Oi, boa noite. Eu queria saber um pouco sobre a sua intenção em alguns símbolos do filme. Primeiro, sobre a bandeja. Na primeira cena da bandeja, ela coloca a xícara branca no pires preto, e, se eu não me engano, na última cena, ela coloca preto no preto e branco no branco. Esses são os problemas do retake. Porque, na verdade, isso é um erro de continuidade que, na verdade, deu certo. E também queria saber sobre a escolha de arquitetura como curso da Jéssica. O que você quer representar nesse curso? Bom, a bandeja, ela é o afeto que não é valorizado, né? Quer dizer, tudo que ela dá depois não é valorizado, né? Então, tanto é que no final ela pega de volta, né? E o preto no branco foi parte do improviso da Regina, quer dizer, eu queria que fosse preto e branco, a gente fez umas 60 opções para chegar naquele conjunto ali. Mas acabou, claro, ficando uma simbologia sobre o separatismo e sobre as raças, enfim, ganhou essa riqueza, mas não era, enfim, não foi a minha intenção, foi um bônus isso aí, vamos dizer. E a arquitetura, sim, primeiro, porque eu acho que a gente ia passar um filme inteiro na casa, então, falando de estrutura social, então é claro que se você está fazendo um curso que se refere a isso, é uma própria referência à estrutura social do país, porque aquele filme é uma metonímia, né? Ele está falando de um pequeno cosmos para falar de um grande cosmos. E também, eu acho, porque eu queria... A FAO é uma escola, né, com uma tradição de esquerda, então, quer dizer, claro que isso era conectado também. E, aliás, tem uma história engraçada a respeito da FAO, que quando o diretor de produção veio procurar aqui a autorização para filmar, não deram. Não pode filmar. Não, eu falei, não, mas manda avisar que a gente precisa filmar. Não pode. Aí veio o cara, olha, Ana, então, não pode na USP, então eu quero combinar com você. Vamos filmar no Mackenzie? O que você acha? Aí eu olhei para a cara dele e falei, olha, eu não acho, eu não vou filmar no Mackenzie, eu vou filmar na FAO. Vou fazer um negócio. Eu sou aluna da ECA.
Eu vou chegar e vou fazer um curta na FAO. Quem vai me tirar? Vocês fiquem lá, no canto de vocês, que eu vou, eu, a Bárbara e os 2 atores, e vocês não apareçam, porque eu vou filmar. E ninguém vai tirar, e a FAO ainda vai me chamar para fazer um debate lá. E aí... Não tinha hipótese da FAO achar ruim estar nesse filme. É quando a burocracia, né, atrapalha sem saber a si própria, e eu fui meio Jéssica, sabendo que eles iam gostar no final, que era importante. Eu estava usando um símbolo, isso era bom para eles também. Mas foi por isso, por tudo isso. Não, na verdade, eu filmei todos que eu quis. Mas depois a gente não usou. Tinha lá de cima também, tinha um diálogo até. Foram essas coisinhas que foi tirando. Gente, faltam 10 para as 10. Vamos fazer as 2 últimas perguntas e encerrar, tá tudo bem? Mas só uma coisa, só sobre esse filme, voltando a esse binômio filme comercial e filme de arte, né? A gente fez alguns debates para discutir o que a gente começou a chamar de cinema médio, que ficaria no meio entre um e outro, que seria O Que Horas Ela Volta, e que características tem esse filme, que poderia se estudar e tal, né? E uma das coisas que a gente, enfim, depois de um debate que agora não dá para reproduzir, chegou à conclusão que são filmes humanistas. Existe um componente de humanismo. E junto com uma narrativa acessível. Então, não sei se isso define, mas... Porque não bastaria sendo humanista não tendo uma narrativa acessível, e uma narrativa acessível a serviço de nada também não é a comédia do lado de cá, né? Mas, enfim. Ana, é um prazer. Você falou da naturalidade, né, do filme, até nos improvisos da Regina, na fotografia em si, né, de passar algo mais realista. E várias vezes no filme eu me senti incomodado, mas incomodado de uma forma boa, porque me levou à reflexão. Porque é uma situação que a gente tem no Brasil, a gente sabe que ainda acontece, né, que é a relação da empregada e a patroa. Eu queria que você falasse sobre o processo de chegar nesse tema, de como você observou essa relação, porque realmente é um filme assim marcante, sabe? Obrigado. Nada. Eu vejo, além de um conflito de classe ali, um conflito geracional também. Porque, na verdade, a Jéssica é da mesma classe que a Regina faz. E a Jéssica hoje lê a Ilustrada, né? Você falou, queria chegar na Jéssica porque o Fabinho lê a Ilustrada. A Jéssica lê a Ilustrada, né? Acho que a Jéssica não lê Ilustrada. Talvez leia o blog lá do... Jogou fora a Ilustrada. Sakamoto, sei lá, alguma coisa assim. Pulou a Ilustrada. Mas tem também a presença do professor de história na vida dela e tal, né? Então, não sei se você vê isso, mas eu vejo um conflito de gerações, assim, e às vezes me incomoda também o tratamento que a Jéssica dá para a mãe, porque é uma questão geracional, assim, a mulher está... Né? Assim, ela foi construída dessa forma, né? Então também esse pé na porta, assim, às vezes me... Mas enfim, só comentando. Eu não entendo que a Jéssica seja tão mal educada quanto alguns entendem. Claro, a mãe sumiu faz 10 anos, ela está na casa do Fabinho. Não é fácil, né? Ponha-se no lugar de Jéssica, né? Ela até que está boa. Como é que chegou na história? Então, quando eu tive filho, e eu senti a magnitude desse trabalho materno e como é um trabalho extenuante e como é um trabalho desvalorizado. E eu primeiro quis falar disso, e a figura da babá me pareceu a mais interessante para falar de um tipo de educação onde a elite tem 2 mães e é ensinada a não fazer nada e acaba se tornando uma elite preguiçosa, sem músculo, e enquanto a filha dela fica com menos uma mãe. E então essa questão social do Brasil e a questão de como a falta de educação perpetua esse abismo social. Era um filme sobre educação, basicamente, com esses 2 viés, eu acho, um crítico e um ao mesmo tempo amoroso, que é onde o filme termina. Eu acho que eu comecei ali. Aqui.
Eu de novo. É que, na verdade, assim, eu vejo que aqui tem muita gente do cinema, então as perguntas foram muito nesse sentido, né, de decupagem. Eu não entendo muito disso. Eu entendo muito de como eu me senti com relação ao filme. Ele me contemplou em vários momentos, assim. Eu não consigo ainda assistir sem chorar no final. Eu me sinto muito uma criança, porque é como se eu tivesse a emoção de uma criança. Eu sei o que vai acontecer, eu sei o que vai e vou chorar sempre. É incrível. E recentemente eu estive na Itália. Eu falei com você ainda há pouco e levei esse filme para todo mundo, assim, para todo italiano que queria saber um pouco sobre a cultura brasileira, eu mostrava ele como um exemplo. É interessante porque eles têm muito um estereótipo do Brasil com 2 filmes marcantes, que é o Tropa de Elite e o Cidade de Deus. É até engraçado, o nome de Tropa de Elite lá é Esquadrão da Morte. E aí foi a minha forma de mostrar que o Brasil está mudando, né? Assim, socialmente falando, a gente está vendo mudanças inequívocas. E eu lembro que eu discuti com você na frente do Belas Artes, quando você foi mostrar lá, sobre isso ter um viés ideológico e de você estar sendo atacada pelos grandes veículos de comunicação por conta disso, porque estava dizendo que você era, enfim, petista, que estava querendo fazer algum tipo de apologia, etc. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, para mim, isso é um reflexo, sim, do país, assim, de como as coisas estão mudando. Olha, mas de fato. primeiro eu quero dizer assim, eu não me senti atacada e nem me senti dizendo que eu era petista ou isso assim. Algumas pessoas escreveram coisas assim, mas tão poucas perto do todo, né, do que se escreveu sobre o filme, que eu quase que não considero isso. Mas, claro que sim, o filme fala de um momento histórico do Brasil onde houve uma mudança, onde houve acesso à universidade por parte de classes que antes não tinham. Isso, independente de eu ser PT ou o quê, isso aconteceu no Brasil. Houve uma mudança. E claro que o filme está conectado a isso. Sim. Outra coisa é mais um pedido, assim. Você falou sobre a opção de trazer o Demofilme é o nome, para cá, para o Sinusp, né? Não sei. Aí a gente conversa depois. Não, o filme de 3 horas, o Demofilme. E aí eu queria saber se você também pode incluir um pouco essas fotos. Porque realmente essas fotos dos confins do Brasil, onde esses filmes foram. Sim. Isso seria muito interessante. Mas Ana, isso tem, eu acho que tem no Facebook. Eu acho que eu fui postando. Porque eu tenho esse Face e eu nunca vi. Mas porque do que horas ela volta? Desses confins onde eles foram mostrados. Porque é interessante, na verdade, a gente perceber que isso alcançou determinados públicos que não têm acesso a isso mesmo. Assim, sim. Para eles se sentirem representados mesmo. Né, assim. Parecia que havia uma vontade. A pessoa viu o filme e queria mostrar para os amigos para poder debater. Mas é fácil, enfim. Mas se você for tocar, tá lá. Tá ok. Obrigada. Acho que tem o álbum da audiência. Se quiser, eu até publico hoje de novo, para vocês verem. No álbum que tem as fotos que eu recebia de fora. Obrigada. O cinema brasileiro, assim, né? Eu acho sensacional isso, realmente, né? Precisa de mais pessoas assim, né? Mas não é nem sobre o filme, assim, eu queria uma opinião, uma orientação, um conselho teu para as pessoas que estão na área de audiovisual, né, cursando cinema, que estão ingressando ou estão, enfim, no curso, né, um conselho teu, porque eu acho importante. Fala um pouquinho para encerrar também dessa experiência de ter estudado na época. Isso, eu acho bacana para o pessoal que está estudando, né, as pessoas que estão aí. O conselho é que, assim, realmente é uma profissão que tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Quer dizer, mais desvantagens que vantagens, mas tem vantagens. Eu acho que a desvantagem você tem que ter muita paciência, porque é uma profissão que você planta, começa a plantar e você vai colher, demora. Demora, assim, bastante. Eu acho que demora uns 10 anos, pelo menos. Hoje, bem menos que na minha época, mas porque você conhecer mais ou menos toda a área de estrutura, de diálogo, de lidar com o ator, de montagem, de música, de fotografia, de luz,
demora. Então, tem que ter realmente uma determinação para não desistir. Isso de um lado. Mas, de outro, porém, se você consegue entrar, como graças a Deus eu consegui, porque eu era uma encanada, você nunca também chega num ponto que você sabe. Então, esse também é o lado bom, porque você está sempre aprendiz. Você está sempre começando, ou não. Não tem uma hora que você fale, agora eu sei, peguei o bicho. Não pega. É um bicho impegável. Né? Então, isso é legal, porque você nunca está numa zona de conforto, você está sempre inquieto. Assim, e eu gosto disso. Eu acho que isso é bom. Fala um pouco sobre você também trabalhar como roteirista, né, porque a Ana fez muito roteiro também, não só dirigiu seus próprios filmes. Então, esses anos e anos têm um ganho também nisso. Sim, claro, eu digo para você... Não, mas quando eu digo 10 anos, eu me refiro a antes de eu ter virado roteirista. Tipo, ao sair da ECA, demora. Quando eu virei roteirista, eu já era alguma coisa, vamos dizer, né? Mas teve anos que eu era só um devir, assim, né? Só uma vontade. Tipo, eu sou cineasta, eu acredito em Deus, entendeu? Mas, não, ser roteirista foi algo que foi acontecendo natural, porque o Embrafilme acabou e não tinha mais filme, então eu fui indo para onde eu sabia que era escrever. Quer dizer, onde eu sabia não, onde eu podia. Era a filmagem que eu podia fazer, escrever. Então, eu fui escrevendo e fui crítica também. E daí... Aí fui repórter abelha, fazia câmera, depois fui montar matérias lá com o Serginho. Eu fui também, entendeu? Entrando um pouco na ilha, um pouco ali. E daí, na TV Cultura, eu acabei no Mundo da Lua, a partir de uma crise de roteiro, começando realmente a pensar sobre estrutura, e fui virando roteirista, meio sem querer. Daí aí vi que gostei, comecei a estudar, e aí justo entrou seu irmão, que eu fui muito roteirista dele, vamos dizer. Eu escrevia para uma determinada pessoa que eu me dava bem, e que eu respeitava, e que eu trocava. Ele me ensinava coisas, eu ensinava coisas. E depois, enfim, eu fui tendo técnica suficiente para me considerar uma profissional de roteiro, e tive vários outros, porque o roteirista ele é alguém que está condicionado ao diretor, a não ser que você seja o próprio diretor do seu roteiro. Então, é uma dupla. Você tem que ter essa parceria, tem que funcionar. Então, não basta você saber escrever, você tem que o seu gosto combinar com o da pessoa. Então, nesses anos todos, tive parceiros que eu me dei bem e parceiros que eu não curti o estilo da pessoa, que ela também não curtiu o meu. É um casamento também. Mas, sem dúvida, eu amo ser roteirista, quero continuar sendo, porque é uma oportunidade de troca, que um diretor ele tende a ficar isolado. Se você só dirige, você é muito você e você mesmo, sua equipezinha. Mas se você escreve, eu já escrevi para o Cláudio Assis, eu já escrevi para o Karim, eu já escrevi para o Cal, já escrevi para um monte de, entendeu? No Rio, eu já escrevi série. Então, assim, eu conheço muita gente e eu aprendi com todo mundo, sabe? Eu acho que é uma ótima janela para mim. Foi. Mas o roteiro tem essa questão, às vezes, de você ficar subordinado a uma outra cabeça que você nem curte tanto e acabar ficando um cara frustrado, uma espécie, em vez de ser a mãe, vira babá, né? Bom, agradecendo a Ana, esperando poder passar o demo, a versão de 3 horas, que eu acho que vai ser legal perceber como é que é esse processo de criação. Enfim, parabéns pelo filme, que acho que é um grande filme, assim, que pega as mudanças do país, que não são mudanças de 50 anos, né? São mudanças assim que a gente não pode esquecer que elas aconteceram, e precisa ter sempre em mente que a gente tem o que defender, tem do que se orgulhar e tem o que defender no futuro próximo. Não deixar cair. Então, é isso, gente. Obrigada.